Bom dia, olá a todos. Eu estou fazendo esse vídeo porque recentemente eu tive um belo encontro transdisciplinar com o professor Bassarab Nicolescu e com Augustine Nicolau sobre a questão do terceiro culto. O livro original é Le Tiers Caché dans les différents domaines de la connaissance, o terceiro oculto nos diferentes campos do conhecimento, sob a direção do professor Bassarab Nicolescu. Então, como é que se deu esse encontro e quem são os participantes? O Augustine Nicolau é, sem dúvida, quem mais conceituou a interculturalidade e ele trabalhou muito em nível do diálogo entre na Espanha, em Barcelona, a Catalunha, né, o catalão e o espanhol de Castilha mais tradicional, e essa questão da interculturalidade, e também aqui no Quebec ele trabalhou muito. O Quebec sendo uma região que também é uma região de intercultura entre a cultura inglesa e a cultura francesa. Ele é formado em geografia, tem um mestrado em geografia, mas é uma pessoa que conhece muito bem teologia e filosofia, né? E que também criou um conceito muito interessante de autonomia, quer dizer, uma autonomia religada a um modo de ser no mundo, né? Eu estou no mundo como eu sou no mundo, né? E essa conexão do ser com o estar, ele chamou de autonomia. Então, uma pessoa extremamente culta na área da filosofia, na área da teologia, embora apareça na biografia dele que ele é mestre em geografia. Então, são vários os caminhos, né, e as formações, e às vezes as nossas biografias acadêmicas não fazem jus ao imenso campo de formação que alguns de nós podem ter. Né? O professor Bassarab Nicolescu é um presidente do CIRET, o Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares, é um professor emérito, é físico quântico, né, mas é também um filósofo e tem também um conhecimento em teologia, quer dizer, um conhecimento muito vasto, né? E é autor do Manifesto da Transdisciplinaridade, que está no site do CETRANS, né? Foi traduzido e é possível consultar no site do CETRANS. Eu mesma sou filósofa da educação, de formação, depois sou doutora em Educação, Cultura e Sociedade pela Unicamp e fiz um pós-doutorado em filosofia sobre as mutações humanas e sempre me interessei a questão da consciência do não intencional e a não intencionalidade no que ela tem de melhor, no que ela tem de pior, né? Quer dizer, o que se manifesta em nós de consciente, mas que não é voluntário, que não é intencional e, portanto, não intencional, e que me remete essencialmente à questão das emoções. Então, nós fomos no Manoir Duville. O Manoir Duville se situa na reserva Moac, no Quebec. Então, quase que um santuário ecológico, né? Um lugar muito bonito, muito tranquilo, muito sereno. O Augustin me levou, o professor Bassarab estava lá no encontro sobre psicologia, medicina e espiritualidade. E começamos a conversar na beira do rio, e ao cabo de meia hora eu falei, professor, qual é o seu timing, né? Ele falou, que timing, Mariana, né? Vocês se conhecem há 17 anos, vocês estão aqui, é um presente. E lá ficamos conversando mais ou menos umas 4 horas, né, sobre a questão desse terceiro culto, porque a minha pergunta imediata para o professor foi, né, o senhor pode nos explicar qual é a definição desse terceiro oculto? Porque eu não entendi, né? Como sempre, ele falou, você sempre foi uma aluna rebelde,
falei, não, bom, rebelde, mas estudei todo o manifesto e tal, e continuo rebelde. Eu falei, então eu não entendi muito bem essa questão do terceiro oculto. E essa questão do terceiro oculto, nós nos conhecemos em 1999, ainda era um conceito que não existia, existia o conceito de terceiro incluído, que remetia à lógica de Lupasco, e há uma dialógica, né, ou uma trialética, quer dizer, entre há e não há existe um estado superior, T que concilia os contrários, quer dizer, entre os opostos existe uma possibilidade de conciliação no nível superior de realidade. E essa lógica é a chamada lógica do terceiro incluído. Vários textos sobre a lógica do terceiro incluído estão no site do CETRANS, www.cetrans.com.br. Se não me engano, se não é .com, por favor verifique, mas é fácil de encontrar. A questão é que esse terceiro secreto, né, esse terceiro oculto, o que seria, né? E ele bem diz, bom, Mariana, existem níveis de realidade e esses níveis de realidade são descontínuos. Os níveis de realidade são microfísico, macrofísico, cosmos, né? E também existiria um outro nível de realidade, um quarto nível, que é a teoria das cordas. E esse terceiro oculto é o que dá a continuidade entre esses diferentes níveis de realidade que atravessa. Por quê? Porque existe entre esses níveis de realidade uma zona de não resistência. E esse terceiro secreto, esse terceiro oculto, ele está presente nessa zona de não resistência que permite a integração, a unificação, a continuidade desses níveis de realidade num nível só. Então, foi o que mais assim me falou da nossa conversa sobre esse terceiro, né, secreto. Quer dizer, é algo que une o que está separado e que permite até a lógica de terceiro incluído, que permite ao diálogo de funcionar, mas que subjaz, né? Não é algo que seja assim, é alógico, segundo ele. Não é lógico, é alógico, né? Mas está presente. E estando presente, permite uma continuidade, permite uma unificação. Então, eu vou traduzir aqui o livro, né? Ele diz: o livro foi oriundo de um congresso internacional que teve em Paris, no Colégio dos Bernardinos, né? E o terceiro secreto, o terceiro oculto, condiciona a circulação da informação entre objeto e sujeito, e é o fundamento da hermenêutica transcultural da cultura e a hermenêutica espiritual da espiritualidade. Pesquisadores e professores de diferentes países, especialistas de diferentes campos do conhecimento, da poesia, do teatro, da filosofia, da religião, da ética, analisam nesse livro as múltiplas facetas, né, os múltiplos aspectos do terceiro secreto, com contribuições várias, né? E então eu vou colocar aqui perto da câmera, né, da forma mais possível de filmar o nome de todos os contribuidores. E o que foi muito tocante no encontro foi que, finalmente, nós, em vez de tentar entender logicamente, cada um de nós deu testemunho do que seria para nós esse momento de contato com esse terceiro secreto, com esse terceiro oculto, Hidden Third, Tiers Caché, né? Eu não sei ainda qual a melhor tradução em português,
mas são momentos de unidade, de integração, de harmonia, são momentos de um contato mais profundo consigo mesmo, com os outros, com o mundo. E o Augusto contou como ele estava numa visita, né, com várias pessoas, um turista, de turistas, e ele contemplou um ícone, ele ficou fascinado pelo ícone, perdeu a noção de espaço-tempo, foi como se ele tivesse saído do espaço-tempo, né? Ele estava totalmente imerso nessa dimensão, e chamaram ele, e ele atinou que ele estava numa visita, que ele precisava sair, que o ônibus estava esperando e que era hora de ir embora. Então, são momentos assim de profunda integração entre o conhecimento né, e o real. E eu acho que a discussão está posta, está aberta, né, para mais conceituação, etc. Mas o que eu mantenho do encontro é assim, esse prazer de estar junto, e como se o professor Bassarab estivesse apresentando algo de fundamental, sine qua non, o conhecimento tecnológico se perdesse, né? E que ao mesmo tempo de muita complexidade, é muito difícil de explicar, né, esse elemento, esse conceito que permite uma continuidade, mas que ao mesmo tempo é quase que inatingível em palavras. Muito obrigada pela sua atenção, e eu espero que eu contei um pouquinho, não de forma não muito medíocre e redutora, esse nosso encontro. Até uma próxima vez, num próximo vídeo. Obrigada.